Bom, e agora a gente dá início ao nosso bate-papo aqui no estúdio, que hoje tem a participação do jornalista Paulo Berings e do deputado federal Major Vitor Hugo. Boa tarde, Paulo, Major. Tudo bem? Bem-vindos. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindos ao TVC Notícias, primeira edição. Inclusive, Paulo, que está retornando à casa, que ele já fez parte de tanto tempo dessa equipe, né, Paulo? É verdade. O Paulo vai comandar, então, o debate político aqui da TVC, Paulo? Olha, Michele, boa tarde para você, né? Boa tarde para todos os colegas aqui da Brasil Central, uma emissora pela qual eu tenho um carinho muito grande. Recebi esse convite honroso, né, para poder fazer essa coordenação, essa apresentação do debate entre os candidatos a prefeito aqui em Goiânia. E a gente deve ter, inclusive, eu vim para participar dessa reunião, inclusive, que a gente deve ter daqui a pouco, com o Reginaldo Júnior, que é o presidente da agência, com o Rafael Vasconcelos, com toda a equipe, para a gente estudar uma melhor forma de poder colocar tantos candidatos dentro de um estúdio só. Claro que 16 candidatos em um só programa vai ser muito difícil, né, Michele? Com certeza, né? A gente já sabe que poucos candidatos já dá assim, um UPA na produção e para a gente conseguir fazer com que todos tenham voz, ainda mais nessa situação que a gente está de pandemia, realmente a gente tem que dar uma pensada, né? Então a gente deve fazer uma forma aí, não vou adiantar ainda qual é, mas claro, nós vamos ter que dividir, né, os debatedores, para que todos, como disse a Michele, todos tenham direito à voz, né, para que o telespectador possa conhecer um pouco mais sobre eles e possa formar a sua opinião na hora de ir às urnas. Esses debates deverão acontecer, Rafael me ajuda aqui, nos dias 20 a 23. Quer dizer, será uma semana inteira, né, de debates aqui na TV Brasil Central e sempre às 8h40, é isso? Das 8h40 até às 10 da noite, a gente vai dar espaço, né, para que todos, assim como manda a lei, assim como manda também a nossa ética, para que todos possam falar igualmente, para que todos possam chegar até o telespectador. Então eu já faço convite para você, para que acompanhe esses debates que a TV Brasil Central vai fazer, e eu terei a honra, né, de estar participando deles também, junto com toda essa equipe maravilhosa aqui da emissora. Bom, aproveitando que a gente está falando em eleições, o deputado federal Major Vitor Hugo, como é que está a situação do PSL aqui em Goiás? Deve crescer aí nessas eleições? Bom, Michele, você sabe que hoje, primeiro, né, uma boa tarde ao Paulo, Michele e a todos que estão nos assistindo aqui. Você sabe que houve um racha no PSL, né, no ano passado, e isso se reflete, lógico, em Goiás também, né? O delegado Valdir foi teve uma postura muito ruim com o presidente da República, né? Falou que implodiu o presidente, xingou o presidente, e isso nos dividiu aqui, né? E havia aquela perspectiva da criação da Aliança pelo Brasil, que depois não se concretizou até o presente momento, e muitos candidatos acabaram migrando para outros partidos, até em função da orientação que era dada por nós e pelo presidente. Então ficou um cenário político complicado para o próprio PSL, porque muitos acabaram sendo aliados do delegado Valdir, que hoje praticamente se põe como oposição ao governo. E, lógico, alguns não conseguiram encontrar chapa em outros partidos, tem uma exceção em alguns grupos, em algumas cidades que acabaram permanecendo. Mas eu acho que a grande maioria daqueles que apoiam o presidente acabaram migrando para outros partidos. Mas nesse momento a gente tem, acho que uma mudançazinha no cenário com essa perspectiva da volta do presidente ao PSL, talvez aí para concorrer às eleições, a gente pode... Não, bom, essa é uma possibilidade, né? Eu acho que tem a Aliança pelo Brasil, ainda continua sendo uma via bem provável, se nós conseguirmos viabilizar até abril, né? É quando o presidente me disse que ele quer já ter definido por qual partido ele vai concorrer. A gente viu que no âmbito nacional o PSL coligou com o PT em mais de 100 cidades, então isso também dificulta um retorno nosso. Assim, alguém me pergunta, nos municípios você está apoiando quem? Bom, nós estamos fazendo uma seleção para poder apoiar aqueles que não vão se coligar com partidos de esquerda, que esse é o nosso posicionamento, né, Paulo? Assim, o presidente, inclusive, falava isso, já que a aliança não foi criada, assim, desde que não seja o PSL dentro dessa ala que criticou muito o presidente, Joyce, Valdir, Bozella e outros, e que não seja um partido de esquerda, bom, se forem pessoas idôneas, estiverem nesse bolo que agora faz parte, inclusive, da base do governo,
existe uma possibilidade de apoio ou de simpatia. Pode-se falar em consenso no partido para essa volta, por exemplo, do presidente? Não, está longe, está longe. Tanto do lado dos deputados, por causa desses 8 ou 9 que viraram oposição de verdade. Acho que até tem a expectativa de que alguns deles acabem migrando para a oposição, para algum partido de oposição, né? Como a Joyce, por exemplo. Acho que ela está quase partindo aí para um PT, para o PCdoB, aí, pelas falas dela. E do lado do presidente... Seria coerente da parte dela, ela ir para o PT, que ela tanto criticou? Eu também claro acho que não. Você não pode falar por ela. Não posso falar. É lógico que é uma incoerência, né, muito grande. Mas já foi incoerente. Ela que foi líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional e no minuto seguinte que saiu da liderança passou a ser oposição, inclusive propondo, querendo que o PSL propusesse impeachment ou ações na justiça contrárias ao presidente. Então, gerou realmente um clima muito estranho, né? Os senhores, evidentemente que mais do que procurar culpados, os senhores devem estar procurando soluções. Claro. Mas, na sua opinião, quem foi o grande culpado por essas dissidências todas dentro do partido? Bom, é difícil procurar, como você mesmo adiantou, Paulo, procurar um culpado, né? Acho que as circunstâncias das votações da Câmara também foram... houve momentos em que o delegado Valdir, por exemplo, obstruiu medidas provisórias do próprio governo. Imagina, ele era o líder do partido do presidente na Câmara. E ele cria obstrução à aprovação de uma medida provisória que é importante para o governo. E essa foi uma das atitudes. Aquela fala também daquele grupo que se reuniu e depois ele foi gravado, em que ele falou que implodiu o presidente, xingou. Isso foi criando um abismo em que alguns deputados acabaram pulando para um lado sem saber direito o que estava acontecendo e depois não conseguiram um caminho de volta, né? Então, o presidente ele vai ter uma escolha importante para fazer, ele decidiu não se envolver nas eleições municipais, mas até abril do ano que vem, ou a aliança vai estar criada, ou ele vai para o PSL, mas eu acho que hoje em dia, diante dessas coligações com o PT, essa possibilidade está ficando cada vez menor, ou para algum outro partido que ofereça para o presidente as condições, assim como o PSL no passado ofereceu, era um partido com um deputado federal apenas, e em função da força política do presidente, se tornou esse gigante, 53 deputados, agora com acesso a fundo partidário, fundo eleitoral. O que está acontecendo com o presidente que ele se elegeu, né, de forma até surpreendente, e conseguiu constituir uma bancada bastante grande lá dentro do Congresso, da Câmara principalmente, e que de repente ele está sendo atacado de todos os lados, quer dizer, inclusive de dentro do próprio ex-partido dele, ele acabou se afastando do partido por conta disso. Ele é atacado por Dória, ele é atacado por tanta gente, pela imprensa, né? Como é que ele vai se sair dessa confusão toda? Paulo, eu acho que o sustentáculo do nosso presidente é o apoio que ele tem na população. A gente vê pelas viagens dele, ontem ele estava em Campina Grande, eu acompanhei ele em São Paulo, fui com ele em outras cidades, no Rio de Janeiro, recentemente agora, né? E você vê que ele tem uma energia, assim, praticamente um imã. As pessoas entregam seus filhos para ele te segurar, para ele tirar a foto. Então, o carinho que ele tem das pessoas nas redes sociais, a confiança que as pessoas têm, esse é o sustentáculo dele. Se ele fosse confiar na maioria, ou vou dizer, na parte da imprensa, é lógico que a gente não pode generalizar, mas existe uma parte da imprensa que o ataca todos os dias. Eu leio os jornais todos os dias, né? Até em função do meu trabalho como deputado federal e antes como líder do governo, era minha obrigação estar inteirado do que está acontecendo. E eu ficava imaginando assim, imagine se eu fosse o Bolsonaro lendo esse jornal, ou como ele... Porque as resenhas todas são batendo nele todos os dias, né? Dizendo, se ele decide algo, bate porque ele decidiu. Se ele não decidiu, bate porque ele está omisso. Então, mas ele vem sobrevivendo bem. O auxílio emergencial que eu tive grande participação para aprovar na Câmara, quando eu estava ainda na liderança do governo, esse de R$600, foi algo importantíssimo, não para a popularidade dele, mas para impedir o caos social que nós poderíamos estar mergulhados agora. Deputado, inclusive com relação à questão do auxílio emergencial, já vou retomar a pergunta, mas eu quero lembrar você que está nos assistindo que a gente tem um canal direto de participação. Se quiser fazer alguma pergunta aqui, seja para o Paulo, seja para o deputado, o Major Vitor Hugo, o nosso canal direto é o 3201-7700 no nosso WhatsApp. Você pode mandar sua perguntinha que a gente já coloca aqui no ar.
Retomando a pergunta, deputado, teve a questão do auxílio emergencial, a gente também tem a criação agora desse novo programa, ou Renda Cidadã, né, durante esse momento de pandemia. Como é que a senhora avalia aí essa questão dos programas sociais do governo? Bom, o nosso governo, ele é um governo de direita, claramente, liberal na economia, mas não é um governo irresponsável em relação às pessoas mais carentes. Tanto que nós aprovamos esse auxílio emergencial, Paulo, que custa aos cofres públicos 50 bilhões de reais por mês. E isso, para um governo que se pretende, que é efetivamente austero, nós aprovamos uma reforma da Previdência o ano passado, que junto com a medida provisória 871, daquelas que previnem as fraudes no INSS, vai nos render uma economia de mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 10 anos. Mas apertando o cinto de todos nós, que vamos ter que trabalhar mais e contribuir mais, né, por mais tempo, para poder ter uma aposentadoria mais sustentável. Mas esse mesmo governo que prega por uma reforma tributária, uma reforma administrativa, foi capaz também, no momento mais crítico, de aprovar um auxílio emergencial, que está sendo importantíssimo. O Renda Brasil, ou Renda Cidadã, agora, a intenção do nosso governo é fazer com que haja uma transição, uma ponte, um caminho para retirar essas pessoas do colchão social dos nossos programas sociais, para chegar até o nível da CLT, onde os trabalhadores têm uma gama de direitos que garante uma vida mais sustentável, mais digna. Agora, esse caminho dos invisíveis, quando nós votamos o auxílio emergencial, Paulo e Michele, nós imaginávamos que iam ser 23 milhões de brasileiros atingidos. E no final chegamos a 65 milhões de brasileiros. Então tem 40 milhões de brasileiros. 30 milhões dessas famílias foi o único rendimento que eles tiveram no mês passado, não é isso? Exatamente. Então, assim, um governo que é de direita, mas que não é socialmente irresponsável ou insensível. Mas tudo tem um limite também. E agora, quando a pandemia terminar, as exceções que nós aprovamos na Câmara e no Senado, inclusive em nível constitucional, que permitem esses gastos acima do teto, vão cessar. Por isso que está essa discussão toda, Michele, em relação a da onde vai sair o dinheiro ou o espaço fiscal para financiar a renda cidadã. Pensou-se inicialmente nos precatórios. Para não estourar o teto de gastos aí, exatamente, né? Do Fundeb, mas já foi afastado. E o senador aí, Márcio Bittar, que é o relator do orçamento, está com uma batata quente na mão para encontrar de onde vai sair esse espaço fiscal. Olha,